sexto ano, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma revisão de matemática. Agora, já descansados das férias, iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos anteriores para que possamos dar continuidade nos conteúdos novos. Nesse momento, nós iremos ver sobre potenciação, radiciação e alguns critérios de divisibilidade. Primeiro, potenciação. Observem neste slide. Eu tenho um determinado número e sobre ele tem um outro número menorzinho. Esse número que está abaixo, que neste caso é o 5, ele é a minha base. E o número que está sobre ele, que é o 3, é o meu expoente. Isso significa que o meu 5 vai se multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes expressadas pelo meu expoente. Como o meu expoente vale 3, então o meu 5 vai se multiplicar 3 vezes por ele mesmo, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Quando o expoente for 2, ele é chamado de quadrado. Quando o expoente for 3, é chamado de cubo. Quando o expoente for 4, é chamado de quarta potência, 5, quinta potência, e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho, por exemplo, 7 como base e expoente como 2, eu leio 7 elevado ao quadrado. Quando eu tenho o 4 como base e o 3 como expoente, eu leio 4 elevado ao cubo. Quando eu tenho 5 como base e o 4 como meu expoente, eu leio então como 5 elevado à quarta potência, e assim sucessivamente. Agora vamos relembrar algumas propriedades da potenciação. A primeira delas é a multiplicação de potências de mesma base, ou seja, as minhas bases serão sempre iguais e o que vai diferenciar serão os meus expoentes. Toda vez que isso ocorrer, eu repito a base e somo os meus expoentes. Observem o exemplo aqui abaixo. Tem 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. A minha base é a mesma, é o 7. A única coisa que diferencia são os expoentes. No primeiro é ao quadrado e no segundo é ao cubo. Eu irei repetir a base e irei somar apenas os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 7 elevado à quinta potência. Vamos seguindo para a nossa próxima propriedade, a divisão de potência de mesma base. Neste caso, como eu tenho a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, eu terei a divisão inversa da soma, que é a subtração. Em vez agora de somar, eu estarei subtraindo. Observem o exemplo aqui abaixo. Eu tenho 10 elevado à sétima potência dividido por 10 elevado à quarta potência. A base aqui é a mesma, vale 10. A única coisa que são diferentes são os expoentes. No primeiro eu tenho 7 e no segundo momento eu tenho 4. Irei subtraí-los. 7 menos 4 dá 3. Logo, eu tenho como resposta 10 elevado ao cubo. Seguimos para a nossa terceira propriedade, potência de potência. A potência de potência acontece quando tenho uma base e ela está elevada a um expoente, só que essa potência também está elevada a um outro expoente. Observem aqui este exemplo. Eu tenho
5 elevado ao cubo, e este 5 elevado ao cubo está elevado ao quadrado. Neste caso, eu irei multiplicar os expoentes. Repetirei a minha base, que vale 5, e multiplicarei o expoente, o que está interno do parênteses e o que está externo ao parênteses. Então, 3 vezes 2, 6. Tenho como resposta 5 elevado à sexta potência. Agora prestem bem atenção. Todo número elevado ao expoente 1 é igual a si próprio. Por exemplo, 10 elevado a 1, 10. 5 elevado a 1, 5. 2 elevado a 1, 2. 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. E todo número, com exceção do zero, elevado a zero é igual a 1. 1 elevado a zero, 1. 15 elevado a zero, 1. 20 mil elevado a zero, 1. Partimos agora para a radiciação. Na radiciação, eu tenho o meu índice, o meu radical, o radicando e a minha raiz, como está expresso aqui no slide. A raiz me informa qual é o valor que, multiplicado por ele mesmo, gerou o meu radicando. E o meu índice me diz por quantas vezes foi multiplicado. Ou seja, o meu índice vale 2. Ou seja, a raiz, que neste caso é o 9, foi multiplicada por ela mesma 2 vezes para gerar o 81. Prova disso: 9 vezes 9, 81. Quando efetuamos 6 ao quadrado, obtemos como resposta o 36. Dizemos então que 36 é o quadrado de 6. Com isso, podemos afirmar que 6 é a raiz quadrada de 36, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Vamos entender melhor essa situação. Para identificarmos a raiz quadrada de qualquer número, basta descobrir qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resultará no número que está no radical. Vejamos os exemplos aqui. Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 vale 0. Raiz quadrada de 1 é igual a 1? Vamos verificar. 1 vezes 1 dá 1. Olha, a raiz 1 é igual ao valor do radicando. Perfeito. Raiz quadrada de 4 vale 2. Vamos ver. 2 vezes 2 é igual a 4? Sim, é. Então, 2 é a raiz quadrada de 4. Vamos ver agora a raiz quadrada de 9. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 9? Vamos pensar um pouquinho. 3. 3 vezes 3 dá 9. Logo, a raiz quadrada de 9 vale 3. Agora vamos tratar da divisibilidade e os seus critérios. Na divisibilidade, afirmamos que um número pode ser dividido por outro quando se tem resto igual a zero, ou seja, não tem resto. Nesse caso, a divisão ela é chamada de divisão exata. Numa divisão, nós temos alguns termos, que é o dividendo, é o número que vai ser dividido, o divisor, que é o número que vai dividir, o quociente, que é o resultado do dividendo pelo divisor, e nós temos o resto, é o que vai sobrar desta divisão. Observe que o dividendo ele é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Agora
vamos para os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade nos auxiliam a identificar com maior agilidade os números divisíveis por outro, sem ter obrigatoriamente a necessidade de se fazer a divisão. Nos critérios de divisibilidade, eu tenho a divisão pelos números naturais. Então, tenho divisão por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim sucessivamente. Vamos identificar quando a divisão pode ser feita por 2. Bom, todo número par é divisível por 2. Os números pares são aqueles terminados ou em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplo: 5.040 é divisível por 2? Sim, pois termina em 0. 237 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não termina por nenhum desses números que eu falei: 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisão por 3 ocorre quando a soma de seus algarismos resultam em um número divisível por 3. Por exemplo, 234 é divisível por 3, pois as somas de seus algarismos, que é 2 mais 3 mais 4, é igual a 9. E como 9 é divisível por 3, então 234 é divisível por 3. Divisão por 4. Os dois últimos algarismos da direita são divisíveis por 4 ou quando eles terminam em 00. Por exemplo, 1800 é divisível por 4? Sim, ele termina em 00. Divisão por 5. Todo número terminados em 0 ou 5 é divisível por 5. Divisão por 6 é possível quando o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 312 é divisível por 6? Sim, porque ele é divisível por 2, pelo fato de ser par, e é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos dá 6. A divisão por 9 ela é bem semelhante à divisão por 3, só que, neste caso, a soma dos algarismos precisam dar 9, ou ser divisível por 9. Por exemplo, 2.871 é divisível por 9? Sim, pois as somas dos seus algarismos, 2 mais 8 mais 7 mais 1 é igual a 18, e 18 é divisível por 9. E agora, a nossa última divisão, divisão por 10. Para que um número seja divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Por exemplo, 4.150 é divisível por 10? Sim, ele termina em 0. 2.106 é divisível por 10? Não, porque ele termina em 6 e não em 0. Bom, pessoal, aqui está mais uma revisão de matemática. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.